Hoje eu vou te ensinar a operar a acumulação de Wyckoff de maneira técnica, objetiva e muito simples. Então já chega deixando o like aí e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento de qualidade de forma totalmente gratuita. E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve porque eu compartilho muito conteúdos como esse para te agregar e somar na sua caminhada no mercado financeiro. Além disso, eu vou te mostrar na prática também como operação que eu compartilhei de forma totalmente antecipada e me permitiu mais de R$7.000 de lucro, utilizando esse conhecimento detalhado que eu vou te passar nesse vídeo aqui. Então você precisa assistir até o final para você entender tudo. Quando a gente fala de acumulação, é bom a gente entender também o sentido da palavra. Muitas pessoas visualizam o mercado em uma consolidação, por exemplo, quando o mercado trabalha pequenas faixas de lateralização, né? Lateralização é quando a gente trabalha uma tendência lateral muito grande, né? E aquilo é uma lateralização. Consolidações não. É dentro de uma tendência, o mercado ele forma aquela pequena faixa de barreira lateral para dar continuidade ao movimento, né? E de fato, a configuração dos diagramas de Wyckoff vai te ajudar nesse sentido, né? Eu tô trabalhando com vocês no sentido hoje de acumular. E acumular é você adquirir compras, então você vai estar acumulando posições para dar continuidade a uma movimentação, visto que quando a gente tem muito mais interesse, muito mais compras do que ofertas, vendas, a gente tende a ter os preços subindo. Assim é a lógica da movimentação do mercado. Se a gente tem muito mais demanda, muito mais interesse, muito mais compras do que vendas, a gente vai ter os preços subindo, e o gráfico é nada mais do que o rastro dos movimentos ali dos preços. Então quando a gente entende que de fato acumular é para você vir originar um movimento de alta, as coisas já começam a tomar bastante sentido. Uma acumulação, ela precisa vir originando um movimento de baixa. É uma configuração gráfica que vai estar originando uma reversão de mercado. Só que Richard Wyckoff, há centenas de anos atrás, por volta de 1930, ele começou a estudar que essas acumulações, elas não vinham de uma forma de uma reversão já direta. Não vinha de uma configuração gráfica como um fundo duplo, que muitos varejistas já estavam se posicionando para essa reversão. Elas vinham de uma forma em que a maioria do varejo não conseguia entrar junto. Somente grandes players, em que eles chamavam de homem composto, ou melhor, nos seus livros e materiais, composites man. Então basicamente quando a gente tinha bastante liquidez nesses fundos, ele começava a observar uma configuração, um comportamento muito comum que acontecia nessas fases em si, onde os grandes players acumulavam posições. Primeiro, vamos entender também como que trabalha essa questão da acumulação. Eles não têm liquidez no mercado o suficiente para atuar com, por exemplo, 6 bi de compra de uma só vez. Então, por conta disso, o que eles fazem? Eles fracionam suas posições e isso que geram essas acumulações. Então, em vez de você trabalhar simplesmente com 6 bi na compra porque não vai conseguir, por que não consegue, Zé? Porque não vai ter contraparte do varejo vendendo 6 bi nessa região. Pelo menos não depois dessa grande movimentação de queda. O varejo ainda está querendo comprar, visando a reversão, tentando cravar o fundo de um movimento, né, de forma totalmente aleatória, só porque ele achou que caiu muito. Então a primeira coisa que você tem que se atentar é que eles vão fazer armadilhas para que gere essa liquidez que não está havendo atualmente. Então o que eles vão fazer? Primeiro eles vão comprar 1 bi, por exemplo, de volume. 1 bi eu consigo, tem contraparte do varejo, beleza. O mercado vai e atua no movimento de alta. Por quê? Porque tem muito mais compra do que vendas, tá? Depois, eles vão e pega e realiza, por exemplo, 200 milhões. E aí, agora eles estão com um saldo positivo acumulado de 800 milhões, certo? Por que 800 milhões? Porque é 1 bi menos 200 milhões, porque eles venderam agora. Aí o mercado começa a cair, começa a cair, começa a cair. Quando vem aqui, eles vão e compram mais 2 bi, por exemplo. Agora, a gente tem bastante gente comprada. O mercado atua no movimento até mais forte, às vezes renovando o topo. E aí é uma fase específica que a gente chama de UA dentro da acumulação de Wyckoff, que é uma fase que se dá um nome de Uptrust Action, tá? Uptrust Action é a fase que se dá quando a gente tem o topo acima do topo anterior, que é o topo do AR. Eu já vou trabalhar algumas dessas questões com vocês. Então, basicamente, quando a gente tem esse topo mais alto, é por quê? Porque varejo entrou junto. Mas por que varejo entraria nesse movimento aí acreditando na alta? Porque a maioria dos livros de análise gráfica, eles ensinam um padrão de fundo duplo. E padrão de fundo duplo, eles falam que é reversão. Então, você tem que comprar aqui no início ou até depois
depois do rompimento, né, e botar o seu stop abaixo do fundo, né, isso que ensinam. Porém, esse daqui é o cenário perfeito para o homem composto atuar, gerando a liquidez de fato, capturando essa liquidez gerada no mercado para atuar no movimento que ele deseja. Então, o que o mercado faz? Ele realiza mais da sua posição, realiza agora 300 milhões, por exemplo, vamos supor, agora ele vai ter que realizar um tamanho maior, porque tem mais gente comprada, varejo e tal. E quando vem essa movimentação de queda, ela vem perdendo os fundos. E aí o varejo fica desesperado, não é possível. Isso daqui foi uma consolidação, tá perdendo fundo aqui, então tá quebrando a consolidação. Eu estudei isso, é rompimento de consolidação, é venda. Então tem varejo vendendo aqui. Tem varejo também vendendo aqui, sabe por quê? Porque a contraparte de compra é venda, não é? No mercado, quando você compra um ativo, você tem que realizar em algum momento. Se você realiza ele mais caro do que você comprou, você tem lucro. Se realiza abaixo do que você comprou, você tem prejuízo. Então, se você tá perdendo esses fundos, como que eu ensino os livros de análise gráfica e tudo mais ensinam? Que você tem que botar o stop abaixo do fundo e aqui você vai ser liquidado. Sua posição vai ser zerada, você vai fechar com prejuízo e aqui, na verdade, é o cenário perfeito que você começa a visualizar possíveis gatilhos e ótimas oportunidades nessa configuração de acumulação. Então, desde aquela época, Richard Wyckoff começou a ver que, cara, tem muitos grandes players vendendo posições aqui. Quando chega aqui, eles já estão dobrando a movimentação, já estão dobrando a mão na compra. De fato, estão colocando mais 5 bi aqui. Agora sim, eles conseguem entrar com uma mão maior, porque sim, tem muito varejo vendendo e fazendo essa contraparte. Tem outro vídeo aqui no canal que eu falei sobre exatamente essa leitura de fluxo, né? Que mostra a posição dos grandes players, a posição da sardinha durante um pregão, durante da Bolsa Brasileira e tudo mais. Eu mostrei lá pra vocês detalhado em outro vídeo aqui no canal. Procura aí que você vai assistir a um dos mais recentes, leitura de fluxo, que fala exatamente sobre isso e mostra, né? As posições das corretoras lá, que isso acontece de fato. Então, o nosso gatilho de oportunidade em si é exatamente trabalhar após a fase dessa captura, após o homem composto atuando nesse movimento. A acumulação de Wyckoff, a gente tem algumas características detalhadas, técnicas e variáveis de cada fase sua. A gente tem a fase A, a fase B, a fase C, a fase D e a fase E de tendência do mercado. Cada fase em si, ela é responsável por um comportamento específico. Eu vou deixar passando aqui na tela para vocês uma configuração da acumulação de Wyckoff na parte teórica, para você ver como que é trabalhado todas as fases, as siglas em si. Cada sigla ela tem um comportamento em si, um movimento, tá? A que eu quero trazer para vocês em si exatamente é a fase de Spring Shakeouts, que é a fase de captura do homem composto, tá? Quando a gente gera liquidez, que é gerada ali nas fases A, B, até a B, é a fase de construção dessa liquidez do mercado. Quando a gente atua capturando essa liquidez, a gente já varre totalmente esse movimento que tem dentro da análise do Smart Money, da análise institucional. A gente varre essa liquidez que a gente tem abaixo dos fundos e, consequentemente, a gente pode trabalhar com oportunidades de compra em algumas configurações técnicas e é isso que eu quero abordar com vocês. Mas para isso, como eu disse no começo do vídeo, eu vou estar utilizando um exemplo que eu mandei na minha sala de operações de uma oportunidade na criptomoeda AVE USDT. Se você quiser, você pode pôr no gráfico, no mesmo tempo aí, no tempo que eu enviei e tudo mais, para você ver todos os detalhes. Aqui era o antes que eu tinha enviado e eu quero que você preste bastante atenção no racional técnico também explicado dessa operação. Agora a gente vai aqui para a movimentação para dar uma estudada aqui sobre as configurações técnicas que a gente trabalhou. O primeiro detalhe que a gente precisa visualizar é que a gente já tinha trabalhado todas as questões técnicas de fundos, de configurações aqui do movimento, mas o mais importante, a gente construiu liquidez abaixo desses fundos aqui. Tinha muito varejo comprado nessas posições e defendendo aqui. Quando a gente atua nessa forte movimentação abrupta de queda aqui, a gente faz o que a gente chama de movimentação de captura do homem composto. Nesse caso, a gente tem dois tipos de captura, o Spring ou o Shakeout. Nesse caso foi o Shakeout porque a movimentação foi em V, né, tanto abrupta na captura quanto abrupta no retorno. E o mais legal aqui é que ele configurou, ele reverteu o fluxo do movimento a partir do momento que ele praticou aqui o boss desse fundo e perdeu o último topo. Então isso configurou pra gente uma reversão do fluxo e consequentemente validou ainda mais a força e eficiência da técnica de a gente pegar movimentos de retestes
para atuar no movimento de alta. Azia, mas que alta a gente trabalha? Bom, tem uma sigla que vocês podem ver aqui nas mensagens que eu mandei dessa sala de operações, para trabalhar o SOS, para trabalhar o SOS, é quando ele perde os topos, ele sai de fato dessa consolidação que ele construiu. Então, como ele capturou os fundos aqui, ele atua no movimento de reteste, a gente refina as características, pega a compra, eu botei o stop abaixo dessa fase aqui dos fundos que a gente tinha, que é o máximo ali que ele poderia buscar, mas o movimento mais conservador até seria abaixo dos fundos, só que ali ficaria uma configuração que eu não curto muito. Eu atuei nesse movimento com stop mais curto, aumentando a nossa eficiência de risco-retorno dessa operação, então tendo um retorno comparado ao nosso risco muito superior por essa configuração trabalhada. Quando a gente trabalha o SOS, é uma sigla que se dá ao nome de Signal of Strength, sinal de força. Então, quando a gente atua nessa movimentação, ela tem várias características que faria ela trabalhar esse movimento de alta. Por exemplo, você projetar os topos anteriores a partir do movimento corretivo, você pegar e ver os movimentos de defesa que a gente tem aqui atrás. Eu utilizo conhecimentos da análise institucional, então tínhamos order blocks defendendo o preço aqui, ele atua nessa segunda order block aqui, e a gente tinha também a FIBO do movimento aqui atuando numa FIBO de impulsão. A partir da correção a gente tinha níveis lá em cima que ele pudesse buscar também, contextualizando ao 127 com a order block. Então, com isso a gente teve uma alta aí simplesmente de quase 10%, isso sem alavancagem. Agora, colocando uma configuração de stop abaixo dessa região, você já aumenta e já visualiza um risco retorno muito grande aqui de aproximadamente 7 vezes, que foi o que permitiu esses 7 mil reais de lucro aí, tudo compartilhado de forma totalmente antecipada na minha sala de operações. Aqui você pode ver que a gente tem várias configurações que pode gerar para a gente uma confiança maior e também filtros que valida ou tira uma certa configuração. Na minha sala de operações eu faço questão de frisar todas essas características. Galera, essa daqui tá uma boa oportunidade por tal coisa, ou essa daqui, galera, não entra, essa daqui tá muito boa porque tá trabalhando nessas configurações. E eu mostrei. Então, você que quer vivenciar o mercado até, eu te convido a fazer parte da sala de operações. É um ambiente repleto de conhecimento prático. Então, você que vive o mercado, seja você do nível iniciante, 0, ou já tá no nível avançado de mercado, ali a gente rastreia oportunidades juntos, avalia várias oportunidades, configurações. Todo dia de segunda a sexta eu tô ao vivo também, uma live na parte da manhã, 9h30 da manhã já. Então, simplesmente, se você vive tudo isso e às vezes a oportunidade que você deixa passar pela correria ou porque você não estava atento, ali vai te poupar bastante tempo e vai te ajudar bastante a adquirir esse conhecimento, essa experiência, tá? Então eu vou deixar o link também na descrição da sala de operações. Se você quiser fazer, o valor ainda tá num super desconto de 197. O link vai ser o mesmo. Se o valor mudar, você já vai ter outro link aí, mas ainda vai valer muito a pena. Mas se tiver a 197 ainda, aproveita essa grande oportunidade. E aqui a gente pôde ver mais uma oportunidade linda que a acumulação de Wyckoff trabalhou aí pra gente. E mais uma vez, galera, isso aqui não é gráfico parado, essas oportunidades acontecem direto, diariamente, tá? Então, simplesmente você usufruindo desse conhecimento, você consegue aplicar em mercado de Forex, você consegue aplicar em mercado de índice americano, da Bolsa Brasileira, em qualquer tempo gráfico também. Então, você com esse conhecimento aqui, aplicar e ter ótimos lucros. Agora, um exemplo do mercado brasileiro, porque isso é aplicável em qualquer gráfico. Ó, também compartilhei na sala de operações e eu quero que você veja detalhadamente esse antes. Primeiro, o desenvolvimento anteriormente e depois a acumulação de Wyckoff compartilhada com ponto de reteste mais cravado preciso. Viu esse detalhe? Agora eu quero que você veja o desenvolvimento também. Após isso, eu fui comentando da condução e que a gente faria o SOS, né, o que é o sinal de força, para a gente trabalhar a tendência e o movimento de alta. Como eu disse para vocês, a maioria das configurações gráficas, técnicas que a gente tem no mercado, trabalham durante o efeito, no efeito, e por conta disso, você acaba se posicionando, entrando de forma muito atrasada. O que você deve fazer é identificar as causas que geram esses efeitos, se posicionar nessas causas e aí, consequentemente, no efeito, você terá um grande lucro. Quando a gente vem aqui olhando já para o gráfico, a gente consegue visualizar hoje no mini índice que o ativo trabalhou aqui seu selling climax, né, atuando aqui no seu clímax vendedor, o seu automatic carry, trabalhou aqui as configurações de uma acumulação de Wyckoff e veio a perder o seu topo aqui, invertendo para o caractere de alta e já havia capturado liquidez desses fundos. Novamente, essa demanda, essa configuração de acumulação, ela não estava em qualquer região. Ela estava numa região de grande faixa de volume que eu demarquei lá atrás do preço. Então, era uma faixa que eu demarquei de suporte relevante no volume para a gente atuar a partir daqui nesse movimento para alta, tá? Ele tá demorando um pouquinho
linha carregar aqui, porque ele já estava traçado, mas é exatamente essa linha que a gente tem pontilhada. Então eu compartilhei com a galera esse antes aí com a região de suporte, de demanda, e aí por conta disso a gente tinha uma compra aqui que cravei milimetricamente. Depois tivemos esse reteste do preço também dando continuidade, uma região de fair value the block para atuar nesse movimento de alta do SOS do sinal de força. Depois ele retestou aqui a média, foi dando continuidade até que ele cravou milimetricamente também seu alvo, ou seja, cravamos milimetricamente o ponto de entrada e também o ponto de saída, porque depois o mercado despejou e eu compartilhei tudo pra galera durante a operação de forma totalmente antecipada. E o mais importante, o racional técnico, a estratégia que eu utilizei para realizar esse lucro, para realizar essa operação. Então na sala de operações você não fica dependente de mim, você entende o porquê das operações, consequentemente você valida se faz sentido para você, e se você quiser você pode entrar junto comigo. Esse é o mais importante. Então mais um exemplo aí na configuração da Bolsa Brasileira. E cara, se você vivenciar a sala de operações, você vai ver que isso é aplicável em qualquer mercado e você pode testar aí no seu computador. Faça testes, estude bastante que você vai ver seus resultados evoluírem. É claro, nenhuma técnica ela vai funcionar 100% das vezes, e por isso que a gente tem uma gestão de risco, um controle de risco e uma configuração também, caso ele invalide, né? Então, se funcionar 100% das vezes, eu não precisava nem pôr um stop aqui, né? Mas simplesmente gerir os riscos para que quando você acerte, você tenha um retorno muito superior, que é o que a gente faz quando trabalha uma acumulação de Wyckoff. Richard Wyckoff já dizia: trabalhe nas causas e surfe e lucre nos efeitos do mercado, né? E ele dizia isso na sua teoria da causa e efeito. Muitas pessoas perdem dinheiro porque elas querem atuar no efeito do mercado. Elas querem operar depois que o mercado já gerou aquele efeito. Entenda a causa gerada em algumas estruturas, né? A maioria dos padrões gráficos você já entra no efeito do mercado. Um ombro cabeça a ombro, nos livros de análise gráfica te ensina a entrar depois que o mercado já gerou esse último impulso de queda e você vai vender ali. Essas configurações estão te ensinando a operar errado, operar no efeito e não na causa. Na causa é onde você vai conseguir fazer dinheiro. Se esse vídeo aqui te agregou conhecimento prático, tudo funcional da melhor forma possível, eu quero que você deixe bastante o seu dedo no like e compartilhe com mais pessoas. Além disso, eu quero bastante o seu comentário, o seu feedback aqui, para eu estar evoluindo cada vez mais no conhecimento, nos conteúdos aqui no canal, e quero saber se você tá junto comigo pra gente evoluir juntos nessa. Fechou? A gente tá só no começo e eu quero você fazendo parte de toda essa história. Valeu e um grande abraço.